Graça e paz, querida e amada igreja de Vila Paula. Vamos iniciar o nosso culto, abrindo a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 55. Vamos nos colocar em pé. Assim nos diz a palavra do Senhor em Isaías, em seu capítulo 55. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém. Pai de amor e bondade, na tua casa estamos. E viemos na tua casa para te adorar. Com certeza, temos problemas para fazer isso. Primeiramente, Senhor amado, os nossos pecados. E precisamos do Senhor, do teu perdão. Também, Senhor, o nosso corpo, a nossa mente, nem sempre, apesar de estarmos aqui, está disposto a fazer isso. E precisamos do teu Espírito. Na verdade, precisamos do Senhor para tudo, inclusive para te adorar.
Então, Senhor, em nome de Jesus, seja o Senhor conosco para te adorarmos. Seja o Senhor conosco, com o nosso coração, com a nossa mente, para louvarmos o Senhor, para ouvirmos a Tua voz através da leitura, através dos cânticos, através da mensagem. Permita-nos ouvi-lo. Sabe, Senhor, nós gostaríamos, se o Senhor permitir, estarmos como Maria, a irmã de Marta, aos Teus pés agora, sentadinhos ali para ouvi-lo. Permita-nos adorá-lo, ouvi-lo. Nós queremos isso e temos as nossas dificuldades. Seja conosco. Aceita, Senhor, em nome de Jesus, todos os atos deste culto. Que o Senhor os receba. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste momento, louvar ao Senhor com a equipe de louvor, com cânticos espirituais ao Senhor.
Não há outro Deus como
fundação do mundo, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas na terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, meu Deus, para glorificar o Teu nome. Peço, meu Deus, que este louvor, mesmo que imperfeito, chegue até os céus, meu Deus. Possamos adorar em espírito e em verdade, como diz a Sua palavra. E que possamos sair, meu Deus, diferente de como entramos aqui. Em nome de Jesus, amém. Veja, pode se assentar. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 32, do verso 1 até o verso 5. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Assim nos diz a palavra do Senhor no Salmos de número 32, do verso 1 ao 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Este é um momento propício para nós, diante do Senhor, confessarmos que somos falhos, e somos mesmo, e precisamos da sua misericórdia, precisamos. Não há como viver isolados do perdão do Senhor, não há. Vamos fazer isso, curve a sua fronte, vamos ter alguns instantes de oração silenciosa. Depois de alguns instantes, eu peço ao nosso irmão presbítero Sidney que nos dirija a Deus uma oração de confissão ao Senhor.
da tua santidade, diante da tua soberania, Pai. E pega o sentimento que enquanto não confessamos os nossos pecados, o nosso corpo vai se acabando, o nosso ânimo vai indo embora, a alegria da nossa vida vai se esvaziando, enquanto temos a atitude de confessar os nossos pecados. O Senhor renova a alegria da tua salvação na nossa vida, Pai, porque os méritos são de Cristo Jesus. Ele fez tudo por nós. Por isso que é bem-aventurado aquele que tem seus pecados perdoados, meu Pai, como diz o próprio Salmo. Que neste momento, Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Somos falhos, somos atrasados em ouvir a tua voz, e muitas vezes atrasados em anos, ó Pai. Que a sequidão de espírito na conta, o desânimo. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, Pai, até aqueles mais ocultos que temos guardados no nosso coração, muitas vezes que nós nem ainda sabemos quais são, porque não damos ouvido à tua palavra, Pai, ao poder da tua palavra, que quebranta o nosso coração. Perdoa-nos, ó Pai, os nossos pecados, porque confiamos em Cristo, naquele sangue derramado na cruz, Pai, e é nele, é no mérito dele que nós pedimos nesta manhã. Perdoa os nossos pecados. É assim que oramos, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor cantando o hino de número 22. Em seguida eu estarei orando e as crianças estarão saindo para o seu culto. Hino de número 22. Altamente os céus proclamam seu divino Criador. Anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Santo e eterno Pai, abençoa-nos, Senhor, nesta manhã, por meio da tua palavra. Quão preciosa ela é. E com certeza ela brilha mais que a clara luz. Abençoa-nos então, Senhor, por meio da tua palavra.
Abençoe as crianças que sairão para terem o seu culto, que possam aprender e aprender de Ti. Abençoa as crianças, abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Enquanto as crianças saem, vamos abrindo a palavra do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9. Do verso 10 ao 19. Assim nos diz a palavra do Senhor, em Atos, no seu capítulo 9, do versículo 10 em diante. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Que Deus nos abençoe na exposição da sua santa e bendita palavra. Amém. Bem, eu gostaria de pensar num assunto interessante, e deve ser interessante para nós, no que diz respeito ao que nós pensamos, principalmente no nosso ministério, nas nossas ações na igreja, também fora da igreja, e também, com relação à nossa família, nossas atitudes. Aquilo que achamos correto, no comecinho, em Isaías, a palavra disse ali que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E isso, mas se eu tenho o Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em mim, como que eu não penso de conformidade com o que Deus pensa? Será que aquele texto não era para os ímpios? Podemos pensar todas essas coisas, e essas coisas fazem sentido, sim.
Mas a questão é que os nossos pensamentos carnais, da nossa carne, eles não correspondem com os pensamentos de Deus. Essa é a verdade. E ela não tem condições para ela é aquilo mesmo. Os desejos da nossa carne não batem com os desejos de Deus. Só vão bater quando estes são direcionados por Deus, por meio da sua palavra. Então, quando eu penso isso, eu estou olhando para Ananias, em suas atitudes, Paulo, em suas atitudes, antes da sua conversão. Mas vamos ao texto, para a gente meditar nisso e tirarmos, no final, algumas aplicações objetivas para o nosso viver e a nossa compreensão diante do Senhor. Bem, Damasco, no Velho Testamento, fazia parte do reino de Israel. Mas nos tempos de Jesus, e principalmente nos tempos do apóstolo Paulo, Damasco era fora de Israel. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só olhar no mapa, quem tiver, da Bíblia de Genebra, vocês vão ver que o território Damasco está quase na fronteira. Bem, mas em sua história, Damasco foi dividida entre os sírios e os judeus. E os sírios e os judeus coabitavam nessa cidade. Havia muitos judeus ali, né? E quando da dispersão, muitos cristãos foram para Damasco. Daí entendermos o que está acontecendo aqui, quando Paulo pede cartas para os sacerdotes para prender os cristãos. E Damasco está num ponto estratégico. Os cristãos dali alcançariam o norte e também passariam para o leste. Não é sem razão que Paulo quer prender os cristãos em Damasco. Ali é um ponto central para a expansão do Evangelho. Paulo, sábio Paulo, sabe disso. E ele quer ir para lá, prender os cristãos que estão em Damasco. Mas há, no caminho, um Deus que tem outra ideia. E não aquela de Paulo. Um Deus que tem um projeto, e não aquele de Paulo. E há um momento em que Paulo está no chão, literalmente. E o Senhor lhe pergunta: por que Paulo me persegue? E Paulo pergunta: quem és tu? Eu sou o Senhor, a quem tu persegues. Mas Paulo perseguiu os cristãos. Mas ao perseguir os cristãos, ele está perseguindo a Cristo. E Paulo é encaminhado agora para Damasco, cego. Mas dentro desta situação, é necessário que Jesus intervenha para que acerte as coisas. Poderia ser diferente? Claro que poderia. Mas o modo que Jesus faz aqui é impressionante. Ele dá uma visão a Ananias e dá uma visão a Paulo. Reparem, quando o Senhor diz a Ananias, numa visão, Ananias responde: eis-me aqui. Verso 11.
Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Bem, os homens levaram Paulo para a casa desse Judas, e lá ele está orando. Mas ele vai precisar de alguém que lhe abra as portas no meio cristão. E Jesus está providenciando Ananias para que faça isso. Mas a visão é para os dois. Repare, quando a visão diz, procura por Saulo e ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Saulo tem uma visão da vinda de Ananias, e Ananias tem de estar na presença de Saulo. Bem, acabado o relato da visão de um e de outro, vem agora a parte de Ananias, e é esta parte que tem a ver com os pensamentos. Os nossos não são os de Deus. Os nossos planos são distintos de Deus, e isso ocorre muito. E no final, na aplicação, nós vamos ter que pensar sobre esse assunto em muitas atitudes nossas, na nossa vida. Reparem, verso 13. Então, vamos acompanhando a conversão de Paulo. Paulo é levado à casa de Judas em Damasco, cego. Há uma visão para Paulo e uma para Ananias. Os dois são instruídos em visões pelo Senhor, tá? Então tá. Após a visão, Ananias vai argumentar com Jesus. O que ele vai argumentar? Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. E aqui, esse muitos são muitos relatos. E quando eu olho para esse texto aqui, me veio à mente que não é uma pessoa que disse, são várias, tanto o termo usado aqui, muitos. Isso também me leva a pensar que quando muitos, não é algo momentâneo, é algo que vem ocorrendo há tempos. Então, Ananias constrói na mente dele o seguinte pensamento: o Senhor está falando um negócio para mim que não tem cabimento. Não tem cabimento. Eu preciso orientar o Senhor melhor, porque ele não está certo. Eu preciso dar uma orientação para o Senhor. Senhor, é o seguinte, não é um caso isolado, não foi um escorregão, não foi este homem, há tempos, vem perseguindo a tua igreja. E eu vou falar mais para o senhor, talvez o senhor não saiba. É lógico que esse talvez o senhor não saiba, não está aqui, mas é essa a ideia. Ele está aqui, está vindo, com autorização para arrebentar a gente. O negócio dele é acabar com a gente. O senhor não quer pensar melhor sobre esse assunto? O senhor não quer refletir um pouco mais? Tudo tem limite. Esse homem aí passou dos limites. Esse é o pensamento de Ananias. Quem é Ananias? Muito provavelmente não era um judeu que saiu de Jerusalém. Muito provavelmente ele era de lá mesmo. Porque ele fala ouvir relatos. Então ele não estava lá. Então se ouviu relatos, provavelmente ele não era de lá. Mas ele está falando algo pertinente ao que está ocorrendo com ele, com a história dos cristãos que falam deste Paulo. E ele considera que, olha, é algo impossível pensarmos que um homem desse, eu tenha que ter contato com ele, que
Deixa ele cego, é melhor, ele não vai ver muita coisa. Quantos cristãos podem ser poupados se esse homem continuar cego? Bem, esta era a ideia de Ananias. E eu fico pensando em nós. Será que por vezes não temos essas atitudes? Nós julgamos, fulano não tem jeito, aquele lá é caso perdido. Ciclano, esse aí. Esse não pode nem entrar na igreja. Esse aí devia de ter uma grade lá para ele nem entrar. Talvez humanamente tenha até explicações para isso. Ananias apresenta explicações aqui. Esse aí não tem condições. Mas a primeira palavra que vem depois do que Ananias expressa diante do Senhor é: vai. E há uma vírgula aqui, como quem diz, é isso. Depois vai vir o porquê, mas vai. O primeiro é vai. Deus é soberano, cantamos isso. Nosso Deus é soberano. Ele reina. Eu quero pensar um pouquinho sobre isso com vocês, para a minha vida. Vocês já tiveram aqueles momentos em que vai tomar uma decisão e nós falamos, eu orei bastante, e Deus confirmou. Quantas vezes a confirmação é algo que você impôs? É algo, tipo assim, olha Senhor, o Senhor permite eu fazer tal coisa? Se o Senhor não quiser, só manda um raio, eu não faço. Quer dizer, tem que vir um raio para você não fazer. Sendo que a palavra diz, olha, não faça tal coisa. Né? Mas se o Senhor não quiser, eu não faço mesmo. É só o Senhor mandar uma voz saindo do céu que eu não faço. Aí eu vou saber que o Senhor não quer. E depois o pastor ou o presbítero vai perguntar, mas por que você fez isso? Eu tive a confirmação do Senhor. Mas como você buscou essa confirmação? Você pediu um raio para não acontecer? Quantas vezes? Né? Quantas vezes? Quantas vezes? O porquê é dado. Porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como os filhos de Israel. Nós vamos pegar o instrumento escolhido aqui. Em seu comentário, o William Hendricks diz que instrumento escolhido, o instrumento é para um uso específico, ou para uma finalidade, né? E Paulo sempre considerou-se o apóstolo dos gentios para levar a palavra aos gentios. Mas o Senhor disse que também levaria a reis, governadores. E eu, novamente, refletindo, um instrumento para o uso do Senhor, escolhido. Poderia ser um outro, mas Deus quer aquele. Há uma escolha. Talvez a escolha possa ser por conta dos predicados do apóstolo, falava línguas, tinha um conhecimento amplo sobre muitas coisas, filosofia, instruído por um dos maiores sábios de sua época, Gamaliel.
um homem de muitos predicados, com certeza. Bem, este é o escolhido de Jesus. Porém, este escolhido não pode limitar-se aos predicados que ele tinha. Eu creio no Deus soberano, que escolheu antes da fundação do mundo. Quantas vezes nós rotulamos e quando vemos lá na frente, grandes homens de Deus tornam-se estes a quem pusemos rótulos. E eu vejo isso muito no apóstolo Paulo, com as expressões de Ananias diante do Senhor. Mas não é só o que Ananias fala, é que o próprio apóstolo fala de si mesmo. Se vocês olharem para o capítulo 22 de Atos, vocês vão ver os relatos do apóstolo, da sua própria pessoa. Eu persegui a igreja. Eu consentia na morte das pessoas. Consentir não é assistir, é apoiar. Talvez ele não tenha tirado pedras em Estevão, mas ele estava ali, ele até segurava a roupa daqueles que estavam apedrejando. Instrumento escolhido, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Verso 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Outra coisa aqui, sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Vocês já repararam que a igreja dos dias de hoje é avessa a essa ideia? Parem para pensar. Quais são os propósitos da igreja dos dias de hoje? Terminar com o desemprego, melhorar a saúde, ter uma vida maravilhosa, sem problemas na nossa sociedade. São os propósitos dos dias de hoje. Mas qual é o verdadeiro propósito nos dias de hoje? Ou nos dias de Paulo, ou nos dias de Cristo, ou nos dias de Abraão, ou nos dias de Adão? Não é a obediência? Não é por conta da obediência sofrer os danos? Noé. Deus pediu para ele fazer uma arca. Aproximadamente 120 anos para a construção desta arca. O que ele deve ter escutado dos parentes, das pessoas daquele tempo? Vai firme aí, Noé. Nós estamos te apoiando. Será que ele ouvia isso? Ou, isso é louco. É louco. Sofrer pelo nome do Senhor. Mas vamos falar disso também. Então, depois desta palavra de Jesus, Ananias foi entrando na casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Olha, como uma palavra compreendida tem mudanças na vida do crente. Quando o crente compreende e diz sim, não é só o entendimento da mente, mas do coração. Quando o crente compreende a vontade do Senhor, quando o crente se dispõe a obedecer, porque é a voz do Senhor, muda, há mudança. Há mudanças extremas.
porque este homem agora chama o assassino, aquele que queria cego, aquele não queria ver, ele chama este homem de irmão. O Senhor me enviou. Quer saber que Senhor, Paulo? A saber, o próprio Jesus, o mesmo que te apareceu lá, no caminho por onde vinhas, para finalidade que recuperes, como na visão que Ele te mostrou, para bater as coisas, para que você saiba que Ele está falando sério com você, que Ele vai estar com você, que Ele não vai te abandonar. Isso aqui não é um caso isolado, uma coisa fabricada pela sua mente. É algo sério do Deus vivo, que quer ter um relacionamento com você, que vai ter um relacionamento com você, que vai estar com você daqui por diante, embora Ele estava com você e você não sabia. Para que recuperes a vista, e não só a vista, mas doravante, Paulo, você vai ficar cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. Como esse Deus é maravilhoso. Eu estou falando isso, é claro que é óbvio, mas à luz da palavra nós vamos vendo a ação de Deus na história nossa. E Deus vai fazendo. Com certeza os que são mais velhos, mais experientes, viram muito mais. Mas os jovens, saibam que Deus estará com vocês sempre. E vocês vão acumular experiências. Com certeza não vivemos das experiências, nós vivemos da palavra. Mas estas experiências atestam o amor de Deus contido na palavra. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se, foi batizado. As coisas estão ocorrendo. O Espírito Santo, o batismo. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E esse versículo aqui é todo o que aconteceu, é como que uma introdução ao que, a finalização no verso 19. Ou seja, tudo ocorreu para que houvesse comunhão entre Paulo e os outros discípulos. Por isso Ananias foi chamado, para ser aquele que abre a porta, para ser aquele que chama, entra, vamos juntos. Isso é algo isolado? Não. Podemos dizer que é algo incomum no processo que Cristo fez com Paulo e Ananias e com a igreja que ali em Damasco o recebera. Mas é algo extremamente comum com o que temos que fazer. Temos que abrir portas para as pessoas terem um relacionamento no corpo de Cristo, sermos o corpo de Cristo disposto a trazer membros para este corpo, não como prêmio, mas como aquilo, como instrumentos chamados para tanto. Precisamos ser para trazer. Antes
da conclusão, eu gostaria de pensar com os irmãos como são distintos os propósitos. Nós já verificamos de Ananias, suas ideias não correspondem com a vontade do Senhor. Mas quando ouviu a vontade do Senhor e se dispôs a fazer o que o Senhor falou para ele fazer, como foi maravilhoso, como foi maravilhoso. Poder olhar para um homem com uma ficha terrível com relação aos cristãos e chamar-lhe de irmão. Vocês já pararam para pensar nisso? Alguém que fez tanto mal. E você poder dizer, meu irmão, verdadeiramente. Eu não creio num milagre maior que esse. Talvez se eu tivesse visto o mar se abrir, mas mesmo assim, não há um milagre maior do que olhar para alguém e poder saber do passado e falar, meu irmão. Isto com relação a Ananias, mas e com relação a Paulo? Vejam a inversão. Eu até escrevi porque é um pouco mais extenso e eu ia esquecer. Paulo que desejava lançar por terra os crentes. Está deitado com o rosto no chão. Na sua conversão, caiu por terra. Paulo, que desejava levar prisioneiros de Damasco para Jerusalém, prisioneiros cristãos. Era ele levado como prisioneiro da cegueira para Damasco. Este Paulo, ele agia sob a autoridade do sumo sacerdote. Não foi lá que ele foi pedir as cartas para... Agora ele é encaminhado a Damasco sob a autoridade do Rei dos Reis. Não foi isso que Jesus vai para Damasco, na rua direita, na casa de Judas. Quem o encaminhou? O Rei dos Reis. Este Paulo, ele estava indo para Damasco para triunfar sobre a fé dos cristãos. Que agora ele se submete ao Senhor desta fé. Como os valores são invertidos. Quero concluir. Pensando à luz da minha razão, dos meus julgamentos, as minhas ideias, os meus pressupostos, muitas vezes à luz de uma razão social, de um clamor do que eu julgo ser certo, mas não tem valor nenhum, se não se submeter à vontade do Senhor, que é soberana e perfeita. E que os meus pressupostos se perderão, se não forem e se não se submeterem
à vontade verdadeira e real do Senhor. A minha carne não pode falar mais alto. O que eu quero, os meus desejos, têm que serem submetidos ao desejo de Deus, que estão expressos aqui. Mas Deus não fala sim, está aqui. Mas se Ele lançar uma visão como Ele fez, estão aqui. Está aqui. Fugir disso é abrir um campo perigosíssimo. Porque com certeza você vai condicionar por condições a Deus, como fizeram no passado. Então manda-nos um sinal que aí nós vamos te seguir. Vocês não vão ter sinal nenhum, a não ser o de Jonas. E ele fez referência à cruz. As explicações de Deus estão aqui. Seus propósitos estão aqui. E não fazer, não viver, é viver o que você quer. Mesmo que aparentemente seja a melhor das intenções. Aplaudido por todos os seus parentes. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Segunda coisa, instrumento escolhido. Quando há alguns anos, ou alguns meses, mas posso falar em anos, porque acho que a última turma que fez profissão de fé já tem um tempo. Então, não tivemos a classe, em fazendo a pública profissão de fé por conta da pandemia, Mas quando você fez, seja lá quando foi, você se comprometeu com a igreja de Cristo. Você disse diante de Deus e dos homens que você sustentaria esta obra. E talvez você pense, ele está falando de dinheiro. Não. Isso está incluso, mas não é isso. Não. Você disse que frequentaria a casa do Senhor assiduamente. Você disse que seria membro do corpo de Cristo. Você disse um monte de coisas ali. Como muitas vezes a esposa fala para o marido para a esposa no dia do casamento. E fazem isso diante de Deus. Mas você fez diante de Deus aquele compromisso. E quando você fez, eu quero pensar que você foi sincero quando você fez. Porque naquele momento, diante de Deus e dos homens, você era exatamente isso que Jesus disse de Paulo. Um instrumento escolhido. Repara que logo depois desta palavra, instrumento escolhido, tem um para. No caso de Paulo aqui, para levar a palavra. E você também. Para. Tem uma finalidade. Gostaria que você pensasse sobre isso.
Para que Jesus me escolheu como instrumento dele? Para quê? Terceiro e último, que está ligado com o instrumento. Ser um instrumento escolhido para requer fé. Requer entrega. Requer esvaziar-se de você. Porque se isto não acontecer, você não estará disposto a sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Nas primeiras dificuldades você negará este nome. Talvez não com a sua boca, mas com o seu corpo, com suas atitudes. Você não vai querer estar ao lado de quem lhe propõe sofrimento por conta do seu nome. Quem de nós tem prazer em pegar um martelo e bater no seu próprio dedo e sentir a dor? Mas aí é um ato nosso mesmo. Mas estarmos ao lado de Cristo corresponde a termos sofrimentos. Você está disposto a ser um instrumento escolhido e se dispor a sofrer pelo nome do Senhor Jesus? Paulo teve naufrágios, apanhou muito, foi apedrejado. Mas vai acontecer isso comigo? A palavra dispor não é o que vai acontecer, literalmente. É estar disposto. O que vai acontecer pertence ao Senhor. Mas você está disposto? Eu só estou disposto a ir na igreja e mais nada. Tá bom já o que eu faço. Não é essa a ideia. O instrumento não é para sentar no banco. Um instrumento escolhido é para ser usado. Ele está lá para ser usado. Há uma música que nós viemos ouvindo no carro. Usa-me como um farol que brilha à noite. O farol está lá para iluminar. E ainda vim falando para minha esposa. Crente, ele deve ser o farol. E provavelmente uns vão passar por aquele farol e vão dizer, obrigado, ainda bem que tem aquele farol. Talvez outros passem por aquele farol e digam, mas não podia iluminar melhor. O farol é um instrumento. Será que nós estamos dispostos a sermos instrumentos escolhidos por Deus para levar o Evangelho, para falarmos desse Jesus, para vivermos com os nossos irmãos, para, diante deste convívio e contato, termos dificuldades, para sermos mal compreendidos pelos nossos irmãos, para sermos criticados pelos nossos irmãos, para lavarmos os pés dos nossos irmãos, para dispormos nossos recursos na necessidade do nosso irmão, para abraçarmos o nosso irmão quando ele sofre, para nos alegrarmos com o nosso irmão em suas conquistas.
para vivermos o cristianismo conforme a Bíblia nos apresenta? Bem, se dissermos sim, não importa o ontem. Se dissermos sim, aqueles minutos antes de sairmos de casa vão ficar para trás. E o que vai valer é este momento, na presença do Senhor. Que possamos responder sim. Que o Senhor nos ajude a responder sim. Para quais sim? Todos. Não queremos ter pensamentos nossos, mas pensamentos dirigidos pelo Senhor. Queremos sim ser instrumentos escolhidos e para isso nos dispomos, se necessário, conforme o desejo de Deus, sofrermos. Talvez recursos nossos, talvez injúrias, talvez a incompreensão, mas estarmos dispostos a sofrermos pelo nome do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Enquanto eles se aprontam para tocar este último cântico, que estaremos juntos com eles cantando, lembre-se que para isso, para dizermos sim, lembre-se da tua origem. Um dia, você estava indo rumo a fazer o contrário da vontade de Deus. No seu caminho, Deus mudou o teu viver. Deus te achou, te amou, te deu vida quando você estava morto nos seus delitos e pecados. Por isso, o sim faz sentido. Eu quero me dispor, porque o Senhor me salvou. Os irmãos podem ficar de pé, por favor? Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador
Eu e você éramos esse galho seco. Nós somos esta flor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Pelo Deus que o Senhor é. Muito obrigado pela tua santa e bendita palavra que nos mostra como somos. Como enxergamos equivocados. Como nossa compreensão é falha e pequena. E muito obrigado pela tua santa e bendita palavra, que nos tem moldado, nos tem instruído para deixarmos os nossos pensamentos e olharmos para os teus, não os questionando, mas obedecendo. Mas o Senhor sabe que somos imperfeitos. E a nossa dificuldade para olharmos para o teu querer. Por isso, Senhor, em nome de Cristo Jesus, desta obra maravilhosa, inexplicável do teu Filho, ajuda-nos. Ajuda-nos a olharmos com mais gratidão para a tua obra, a nos dispormos a sermos de fato instrumentos nas tuas mãos, escolhidos por ti, para as finalidades diversas que o Senhor tem no corpo de Cristo. Ajuda-nos, fortaleça-nos, apaga de nós o ontem, para que vivamos o hoje na tua presença. Nos dias difíceis, Senhor, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos console, que o Senhor seja o nosso guia, o nosso escudo, a nossa fortaleza, bem presente nas tribulações. Porque não queremos nos isentar dos sofrimentos, mas queremos passar pelos sofrimentos, nos alegrando no Senhor, porque tua obra, como acabamos de cantar, para a nossa alegria. Muito obrigado por tudo, por esta igreja, muito obrigado por esta igreja que é tua, pela igreja que o Senhor remiu, pela igreja que é favorecida pelo teu sangue. Muito obrigado. Que o Senhor a mantenha, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a faça prosperar nos teus objetivos, nos teus planos, no teu querer, segundo a tua santa e bendita soberania. Abençoa-nos, ó Pai, dá-nos um dia na tua presença, guiados por ti para a tua glória. Abençoe esta semana que se inicia, que sejamos, não só no dia de hoje, mas no resto das nossas vidas, vasos escolhidos por ti, para levar a tua palavra, para te adorar. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar.